já no ar com o programa Conhecer, aqui através do Instagram, já se preparando aqui para entrar através da 93 FM. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Fábio, como vai você? Todos vocês em todas as partes do nosso brilhante, magnífico, maravilhoso mundo, em todos os locais onde a rede STPTV chega. E a gente está aqui com a abertura do poema que deu origem ao programa Conhecer. Esta é a sua abrangência. A voz do nosso amigo Gomes. Pode ser visto como ciência, ético-moral, religioso, exatamente, pode ser visto como ciência, ética, visão ética, moral. E aí, gente, a gente está completando agora, graças a Deus, na quarta-feira, 9 anos de existência do programa Conhecer. Parece que foi ontem. Recebemos aqui já tantos convidados, estamos aqui também já com muitos convidados aqui, né? Eu já vou até deixando vocês cientes das pessoas que estamos. Nossa amiga Jaqueline Dantas ali, já estamos com a nossa amiga Rosiane Massariol e a nossa amiga Brandina ali. E eu vou entrar aqui no ar com a 93 FM. Estamos no ar com o programa Conhecer, direto de Alagoinhas, Bahia, Brasil, através da 93 FM, através do YouTube, Facebook, Jornal Centelha Divina e programa Conhecer. Estamos também aqui, direto no Instagram do programa Conhecer, e eu falava aqui para vocês, e agora para 93, para todos que nos ouvem, nos seus lares, nos seus carros, onde quer que vocês estejam. Nós estávamos falando aqui sobre os 9 anos do programa Conhecer. Pense aí, gente. Já foram, quero que se eu tiver 9 voltas da Terra ao redor do Sol, não é isso? Eita, gente, ó, já se foram 9 voltas. E aí nós já estamos completando os 9 anos. E a gente vai iniciar esse programa aqui. Eu vou passar logo para a leitura da nossa amiga Brandina, pedindo a vocês concentração, pedindo a vocês muita luz agora nesse momento, porque nós vamos trazer vibrações para os nossos irmãos de todos os cantos do mundo, mas sobretudo os nossos irmãos da Turquia e da Síria. A cada momento que passa, ficamos sabendo de mais irmãos que partem, notícia de mais irmãos que partem para o plano espiritual. E nesse momento o que a gente pode fazer? Outras pessoas já estão tentando ajudar os que estão lá do ponto de vista material, mas nós o que podemos fazer? Orar. Aonde orar? Aonde você estiver. E aqui eu já dou uma boa noite, depois eu passo para os demais, a nossa amiga Brandina, para que ela traga a nossa leitura da noite. Boa noite a todos. Que Jesus esteja assim com todos nós neste momento grandioso. É mais uma noite de proposta. Hoje, a nossa mentora Joana de Ângeles, ela vem com o capítulo 4 do livro Filhos de Deus, Teu Irmão e Tu. Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impele à evolução. Não apenas tu as possui, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. Porque, como a gente sabe, né, a depender da nossa evolução, uns estão mais na frente, outros vêm mais atrás, e à frente de todos nós, o nosso Mestre Jesus. Aí a mentora nos convida, no teu relacionamento com o próximo, impõe-te. Ela quer dizer que a gente deve estabelecer, colocar em vigor a conduta de compreender.
evitando-lhe que lhes exija, que a gente peça, que a gente mande, que a gente ordene, viver conforme os teus padrões, ou seja, os nossos padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Porque muitas das vezes, quando a gente já caminhou um pouquinho mais, então a gente quer que o outro venha com a gente. E muitas das vezes o outro não está ainda em condição de seguir as mesmas pegadas. Assim agindo, nunca sofrerá decepções. Então, se a gente agir dentro dos padrões de cada um, do momento evolutivo de cada um, a gente não vai sentir tristeza, frustração, nem desilusão. Nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Cada um a gente deve compreender, não deve julgar, porque cada um de nós estamos no nosso momento evolutivo. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando-o das tuas condições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Então, a gente tem que entender que aqueles que estão na nossa frente, que a gente pede ajuda, que a gente pede socorro, então, mas tem aqueles que a gente também tem que compreender, assim como os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, eles não entendem ainda a nossa ignorância, então nós devemos agir da mesma forma com aqueles que ainda não alcançaram esse grauzinho de evolução. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faz-o dessa forma. É aquilo que Jesus nos ensina, fazer ao outro aquilo que gostaria que o fizesse. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta, buscam alojamento em ti, ora. A gente pede o socorro através da oração, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos somos aprendizes da vida. Todos nós estamos na escola da vida. Nem todos são mestres, nem todos somos alunos, somos aprendizes. Então, a mentora nos diz, torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Então, é a individuação de cada um, é a necessidade de nós termos do nosso mergulho dentro de nós mesmos, em busca da nossa melhora moral. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal, em favor dos que ainda se detêm na retaguarda, ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Então, mesmo aqueles que já conseguiram, estão lá na frente, que a gente não conseguiu alcançar, a gente deve compreender. Nunca ponhas. Eu adoro ouvir, duas palavras que eu gosto assim de ouvir, é nunca e todos. Porque nunca é nunca, né? E todos envolve a todas as coisas e tudo. Ponha as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão. É a questão da gente compreender o momento de cada um. Pois que tu já sabes como agir. Pois já conheces o bem e ele talvez ainda não. Eu ouvi essa semana assim, alguém dizer assim, sobre no Evangelho, né? A pessoa não quer. Eu não acho que ninguém não queira. Todos nós queremos sim a nossa felicidade e o melhor. Só que a gente ainda não conhece ainda o Evangelho. Então, nós que já o conhecemos, devemos compreender que aquele ainda está naquele momento. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra que devemos desenvolver a tolerância e a compreensão para com todos, compreendendo que passam por experiências que todos nós já passamos. Às vezes, aquele que está vivendo esse momento, mas nós já passamos e hoje a gente já passa com mais facilidade.
veremos que nossa caminhada evolutiva está seguindo o seu curso natural. Quando é que essa evolução está seguindo o meu curso? Quando é que eu vou sentir? Quando eu desenvolver em mim o amor maior e servir melhor. Porque é a meta de todos nós. Amar mais e servir melhor. Ser a luz no mundo em sintonia com a luz do mundo. Então, é isso que a nossa mentora Joana, ela nos convida para que a gente haja com amor, com perdão, com tolerância, com benevolência para com todos os nossos irmãos. Gratidão. Ok. A leitura do livro Filho de Deus, pela nossa irmã Brandina, com a gente vai fazer algumas ponderações só para complementar, porque ela já trouxe ali as explanações muito bem trazidas. Sim. Interpretação da fala de Joana. Antes de passar aqui para minha amiga Rosane Massariol, queria passar para a nossa convidada do programa Conhecer, Jaqueline Dantas. Eu vou colocar uma afirmativa aqui sobre a questão da oração e queria que ela fizesse também, como uma forma de complementação, uma oração por aquilo que eu falei na abertura do programa e o que você quiser mais que venha na sua intuição. Aqui está falando sobre orar sem elevação. Diz o seguinte: orar sem sentir ou em desespero, em revolta, com exigências infundadas, as palavras ficam no ambiente físico, envoltas nas vibrações sombrias, não conseguindo rompê-las. Queria que você falasse um pouquinho e depois você fizesse essa oração aí, já que pra gente, que para todos nós aqui, né? Sim. Então, boa noite. Agradeço aí o convite de estarmos aqui juntos. Um abraço a cada um daqueles que estão nos assistindo, que sempre acompanham os programas do Jornal Centelha Divina, do programa Conhecer, que tem uma extensão também às quartas, não é isso? É. Às quartas-feiras também, dá continuidade a esse trabalho. Então, sintam-se abraçados. E Salles, então, faz aqui traz uma reflexão sobre a oração, a forma como a gente ora, né? E que aí ele fala quando a gente está revoltado, quando a gente está com raiva, né? Você fala? Exatamente. Orar sem sentir ou em desespero, em revolta, com exigências infundadas. As palavras ficam no ambiente físico, envoltas nas vibrações sombrias, não conseguindo rompê-las. Então, a gente sempre ouve falar, né, que a palavra tem poder. E esse poder, a palavra dita, ela ecoa, ela tem uma ressonância e ela se espalha, né? Então, como o infinito não tem canto, não tem limite, tudo isso segue, né? Então tem uma responsabilidade. Tudo que a gente faz repercute. Tudo que a gente pensa repercute. E o que a gente fala, principalmente, e quando fala com raiva, quando fala com determinada emoção negativa, mais responsabilidade a gente cria, porque cria circunstâncias que não favorecem, que não facilitam. Então, a questão da oração é algo tão sublime e tão simples, né? Quando Jesus diz: entra, ora no teu canto, no teu quarto, no teu momento. Não precisa de palavras bonitas nem enfáticas, que saia do coração. Então, quando ele fala uma oração sem sentimento, sem vontade, é melhor não fazê-lo. Porque se a oração é uma conexão com Deus e a gente não está fazendo essa conexão, então estamos fazendo igual os fariseus, fazendo, né, nas esquinas para sermos vistos e não para estabelecermos essa conexão. Então, nesse momento, a gente iniciou o programa fazendo oração, não é isso, Salles? Perfeito. Vamos então, nestas 6 horas em que iniciamos este trabalho de abnegados no Evangelho,
emitindo emoções e sentimentos que fortaleçam a espiritualidade amiga que atua naquelas terras maltratadas pelo terremoto, de um povo muito sofrido, de uma história muito pesada, né? A história dos sírios, dos irmãos também da Turquia ali, daquela redondeza, muitos episódios de guerra e de outros tantos fenômenos geológicos ao longo de toda a sua história, e que neste momento sofrem mais um tormento. Pedimos então a Jesus que envolva todos que direcionam forças e orações para aquele pedaço do planeta, e que estas orações, que estas palavras transformem-se em energia, em sustentáculo para que toda a espiritualidade que ali atua fortaleça-os, inclusive os homens, né, que estão saindo também de todos os cantos do mundo em auxílio para os resgates, possam também ser fortalecidos. E que os irmãos que estão sobre os escombros, que ainda estão com vida, possam ser resgatados. Aqueles que já não conseguiram ser resgatados e já partiram para o plano espiritual, possam receber auxílio. Que o conforto aconteça em todos os lados e todas as dimensões espirituais e materiais. Que Jesus esteja presente e seja sentido por cada um. Que assim seja. Quando Jaqueline traz essa oração, e a gente baseado na leitura, na afirmativa que a gente traz da necessidade de observarmos a qualidade das nossas orações, se elas não estão envoltas, embebidas em raiva, ódio. Imagina se a gente faz essa oração agora aqui com um sentimento de revolta para com o Criador, achando que ele foi injusto. Obteríamos resultados? Não estaríamos nessa acepção querendo sermos maiores do que o próprio Deus? Quando Jaqueline inicia a fala dela, nós viajamos na vibração das suas palavras, e a gente começa aí. Eu não sei se vocês perceberam, comigo percebi isso aqui. É como se você estivesse lá na Síria e na Turquia, junto aos escombros, orando, de uma forma até simbólica da gente trazer, que a gente sabe que o Espírito ele percebe de outra forma, ele está em outra forma, a depender da sua evolução. Mas quando a gente fala da importância da gente vibrar e trazer a respiração e trazer o silêncio, você colocou uma música, estava aqui auxiliando a vibração. Então olha o conjunto, a leitura da Brandinha, a reflexão da palavra. E agora eu passo para a Rosiane Massariol. Seja muito bem-vinda. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Essa equipe linda que está aqui. Essa equipe... Vou ver se aqui a tecnologia não me morde. Então, da oração para a leitura, então, de trás para frente. Eu espero que todo mundo esteja bem. Nós somos privilegiados no Nordeste, ainda com todas as secas, com todas as dificuldades. Nós temos muitas bênçãos no nosso Nordeste. E quando se fala aí das orações para aqueles que estão precisando, é muito forte um pedido de oração. Quando semana passada tivemos aqui nossos queridos amigos fazendo um apelo através de abaixo-assinado. Então, o abaixo-assinado é uma reunião de pessoas que vão pedir a alguma autoridade governamental algo.
tem a força, tem a união de várias pessoas em um pedido. E quando aquela autoridade vê lá 10 mil pessoas pedindo algo, olha, deixa eu ver isso aqui. Está chamando a atenção. Está chamando. Francisco Souza, uma vez, falou algo que eu achei fantástico. Imaginemos um campo de futebol quando um torcedor grita gol. Imaginemos o mesmo campo quando 10 mil pessoas gritam gol. É uma força estrondosa. Então, se todos nos unirmos no pedido em prol daqueles que estão lá no frio, nos escombros, desamparados, aquilo que não podemos fazer, materialmente falando, estaremos pedindo, através de alguém que possa fazer. E o magnetismo hominal vai em auxílio, porque na hora que a gente pede, a gente também está doando um fluido. Nós estamos também emanando, e esse material que é invisível aos nossos olhos, é visível aos olhos da espiritualidade. É como se cada pessoa, quando faz uma prece, uma luz saísse dela. E aqueles pontos vão sendo reunidos e traduzidos em colaboração do magnetismo, porque nós estamos na matéria. Então, o nosso magnetismo também é usado para auxiliar a matéria. A doutrina espírita, ela nos aprofunda muito. E por isso que é gostoso estudar a doutrina espírita. Eu quero aqui também mandar um abraço para alguns estudiosos que eu estou vendo aqui, de Mário Melo. Grande abraço. Birinha, querida Birinha, aqui também. Um abração, todos dois estudiosos e monitores do ESD. Margarida Strapa, outra aqui. E Jaqueline está aqui conosco. Brandina, aqui, que está aqui também, estudiosa do ESD e estudiosa também de obras de Joana de Ângeles. E nós ouvimos de Brandina. Também um abraço aqui para Fábio, para Lu, para seu Antônio, para Dorival, da Bahia Norte, que nos escuta. E Brandina esteve falando na leitura de Joana sobre, e foi muito bom o seu comentário, viu, Brandi? Mas eu me senti tocada na questão da aprendizagem. Nós todos estamos em aprendizagem, ou seja, nós podemos acertar e errar. Estamos em construção. E muitas vezes a gente vê lá na reunião mediúnica pessoas que se prendem a séculos de rigidez em cima de um erro de alguém, que aquela pessoa, claro, se sentiu lesado, e essa rigidez é como se quisesse punir o outro, claro, mas a pessoa não percebe que também está punindo a si mesmo. E essa aprendizagem, quando nós permitimos que o outro repare, nós estamos dando uma chance para que o outro aprenda. E nisso a gente aprende também, uma vez que nós também podemos errar e podemos acertar. Então, o orgulho, característica do planeta Terra, ele é muito sutil. Então, o orgulho, são várias facetas. É o orgulho que não nos deixa permitir que o outro repare. O orgulho, ele vai ter as facetas da rigidez, da tolerância, da teimosia, isso é um lado. Também do perfeccionismo, do poder, da imprudência, isso é outro lado do orgulho. Também da competição, da comparação e da disputa, isso é outro lado do orgulho. Também da presunção, da megalomania, da vaidade. Então, em cada um desses campos,
o orgulho se abre como um leque. Por isso que fica tão desafiador avançarmos e superarmos a chaga do orgulho, porque ele se manifesta de várias formas. E Brandi também disse, vindo da leitura, estamos aqui para amar e servir. E para amar e servir, nós precisamos manifestar o divino de forma cada vez menos contaminada. Então é isso, meus irmãos, que todos tenhamos uma boa noite e que possam ficar conosco aqui no programa Conhecer. Excelente, excelente. Eu gosto quando cada um vai trazendo a sua inspiração. Hoje a noite aqui está de inspiração, cada um com a sua. Eu falava, Rose, dos 9 anos, e a semana passada a gente tinha falado da doutrina, né, que tem Jesus para se guiar, etc, etc, etc. Aí a gente tem aqui uma parte da própria, do que é o Espiritismo, né? Inclusive é o tema central, né? E foi o tema da abertura Do ano federativo. Aí eu tenho aqui, para poder a gente daqui a pouco já entrar no EJE, né? Que na verdade é a gente falar do Espiritismo de uma forma sistematizada, né? E a própria, esse poema chamado Conhecer, ele é um resumo do próprio EJE, na sua acepção. Verdade. Né? Aí a gente tem aqui, viu, Jaqueline, Brandina, falar sobre a justiça divina de forma a revelar mistérios entre a vida e a morte que vivíamos a perguntar. Através de o céu e o inferno, conseguimos nos consolar que a vida não termina como quando vamos para o lado de lá. Que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Estamos falando basicamente do que vocês trazem aqui hoje, e trazendo uma espécie de consolo através desse céu e inferno, pautado no tema que a gente traz na sua oração aí, Jaqueline, né? O consolo. E agora, em vários países, graças a Deus, através da rede STP-TV, as pessoas nos escutam. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a vida não termina quando vamos para o lado de lá. Que lado é esse, Rose? Que lado é esse, Jaqueline? Será que existe o lado de lá? Será que existe o lado de cá? Será que somos um espírito, né, imortal? Será que somos esse corpo que degrada? Será que esse corpo realmente é o principal? O espírito é o principal? Ou é o conjunto da obra, Brandina? E aí, Jaqueline, e aí? Vamos discutir um pouquinho sobre esse tal do céu e do inferno? Brandina, quando iniciou, diz aqui que nós temos necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que nos impedem e nos impelem à evolução. Então, nós estamos sempre regidos por essa lei universal. E dentro essa lei universal, ela é regida pela justiça, porque na verdade ela é regida pelo amor, né? Mas o amor, entre tantas criações, inúmeras, infinitas criações, precisa ser conduzido através dessa justiça, né? E é uma justiça irretocável. Então nada é por acaso, e a gente quando a gente pensa naqueles irmãos que estão passando por tribulações e sabendo nós de várias vivências, né, que passamos e que estamos, cada um está no seu processo e tudo vem para crescimento. Nada é por acaso, nada é a esmo, nada morre em si mesmo. Tudo tem uma repercussão. Nada está ao acaso. E a repercussão, ela leva sempre ao progresso, né? E o progresso, ela tem uma conexão também muito forte com a dor, com o sofrimento. O sofrimento transforma, o sofrimento eleva, o sofrimento leva a uma outra forma de viver, né? De experienciar, de consciência. Então, tudo, né, é muita dor, é muito sofrimento, sim, precisa de oração, de auxílio.
nessa oração que eu fiz, eu me transportei à tríade Transição Planetária de Divaldo Franco, porque ele falava do tsunami, né? Daquela mortandade de uma comunidade, de uma sociedade que desapareceu também. Foram 200 mil, mais ou menos. Muito bem lembrado, já que, inclusive, quem quer estudar sobre os flagelos, né, sobre essas mortes coletivas, quando lê essa tríade, entende muito mais. Então, é um momento mesmo de alimentar. Que lado que a gente alimenta, né? Então, eu aqui, Brandina no seu canto, meu filho, meu irmão, meu marido, a gente está sempre alimentando. O que a gente alimenta é que, às vezes, a gente é inconsciente. A gente faz sem essa intencionalidade. A gente vive sem essa consciência de que eu estou emanando energia para o campo. E agora, quando a gente direciona uma oração para aquele local, é preciso que a gente sustente este campo de auxílio, de resgate, porque tem muita força lá que está querendo consumir essa energia cadavérica, né? Sim, sim. De vampirização mesmo da energia. Então, a gente precisa mesmo estar o tempo todo, reforçando a oração, o auxílio. E falando de auxílio, também vi veiculando campanhas de instituições, tipo essas instituições que estão arrecadando. Cruz Vermelha, foi você mesmo que mandou isso mesmo. Estou lembrando agora. Isso também é uma forma de auxiliar, né? Da forma, os pedidos materiais. Pode continuar, Jaque. E o Brandi também, Salles jogou aí. Quando eu peguei, né? Que eu vi Joana falar aqui. Resulta do mecanismo das leis do progresso. Aí eu disse, por que Joana falou das leis do progresso? Aí eu fui, né, ver que lei do progresso. Aí ela diz que através de sucessivas encarnações, o ser ele se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. Então, é isso que a gente está aqui para buscar, essa evolução, né? Através do nosso aperfeiçoamento. Mas a gente não pode. O que é amar a Deus? Amar a Deus é amar ao próximo. E o que é amar ao próximo? É seguir as leis divinas, amando a Deus. Então, quando Joana vem, eu disse assim, ela vem danadinha, né? Porque ela vem de falar da nossa individuação, da nossa necessidade, da nossa transformação, da nossa necessidade de compreender o outro, né? Aí quando a gente vai, eu às vezes fico à madrugada, aí pensando assim, meu Deus, benditos voluntários. Quantos voluntários estão ali, né? Encarnados e desencarnados. Porque quando a gente fica, eu fico imaginando assim, as equipes de Manuel Filomeno de Miranda, as equipes de Bezerra de Menezes, as equipes de André Luiz, as equipes de Maria de Nazaré, que estão todas ali. Aí eu ainda fico, me ressalto ainda mais assim, meu Deus, em que momento teve o toque, porque teve o toque, eu não sei se vocês viram, estava no Instagram, que antes de acontecer, os pássaros, você viu o que aconteceu com os pássaros? Os pássaros cantaram, foi uma agonia de pássaro na Turquia, todos cantando, voando, e 2 dias depois aconteceu tudo isso. Então, eu fico assim, eu digo, meu Deus, como tudo se encadeia. Como é que a natureza se encadeia? Aí, de que forma a gente pode
ajudar a Jesus? Só orando, né? Porque vai chegar um momento que nossa oração não vai ser assim, só uma petição, uma súplica. Vai chegar um momento que vai ser só louvor a Deus. Quando esse momento passar, porque eu fico pensando assim, meu Deus, imaginando, visualizando o nosso planeta solto, né? Ele não vai mudar a rota dele. Porque ele vai ter que chegar num planeta de regeneração. Então, independente de toda a trajetória, com tsunami, ele vai chegar lá. É igual o nosso Já Sol. estamos, né? Já estamos, né? Nesse Mas processo. então, a gente já está nesse processo. Aí eu fico imaginando. Esse despertar para essa regeneração. Né? Então, quando será que todos nós... Então, é a necessidade, é o convite da espiritualidade, para que a gente desperte, que a gente possa fazer algo, que é a oração. Está lá, presente, nas madrugadas, quando acorda, né? E no essa dia a palavra, dia, estar presente, estar presente. ela é o tônus de quem é conectado a Deus. Quando estamos no dia, porque a gente se desconecta muito fácil. É como o Wi-Fi que sai às vezes, né? É também assim que funciona quando a gente se desconecta de Deus. Mas quando estamos presentes naquilo que estamos fazendo, a nossa conexão aumenta. E estar presente faz com que você fique atento. Essa revoada de pássaros, algumas pessoas podem ter ficado atentas porque estavam presentes. Para ouvir a dor do outro e escutar a dor do outro, que nem sempre é com palavras, às vezes as pessoas expressam aquilo que não pode ser dito ou que não é dito. É esse estar presente. E quando você está presente, você escuta o seu próprio corpo. O corpo fala com a gente o tempo todo. Mas quando a gente está voando, a gente não escuta nem a nós mesmos. Concordam, meninas? Tem assim, ultimamente eu penso assim, Jesus hoje. Jesus hoje. Qual o olhar de Jesus hoje? Então eu tenho, durante esses dias, eu digo assim, Jesus hoje, nesse tempo chamado hoje, o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer hoje? Amanhã é amanhã. O passado já passou. Não pertence mais. Não pertence. Então, hoje, esse Jesus hoje, o que é que esse Jesus hoje, ele quer de cada um de nós? O que é que ele está esperando? Aquele olhar magnânimo. O que ele espera hoje de cada um de nós? Nesse tempinho chamado hoje. Já que falou ali, ela falou algo que eu cheguei a anotar aqui, a palavra construção. E eu vou reforçar isso, porque nós temos 3 caminhos: construção, destruição ou inércia. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, vai estar alimentando. Ela falou, o que a gente alimenta? Nós vamos estar alimentando uma dessas três forças. A construção é fácil de vermos, isso que eu estou pensando, tá? Eu estou construindo algo. Aí uma fofoca, eu manter essa viciação, esse hábito da fofoca, estou construindo algo? Eu falar mal de alguém, eu pensar mal de alguém, eu estou construindo ou eu estou destruindo? Quando eu critico, eu estou construindo ou estou destruindo? Ou eu estou na inércia, em cima do muro, me mantendo em um hábito arraigado que não está me ajudando em nada? Porque a inércia, geralmente, ela ajuda na destruição. Aqui o programa, nós estamos
na fala, nós estamos ajudando a construir ou a destruir. Se a gente não fizer aquilo que a gente fala aqui ou estuda aqui, estaremos na construção, na destruição ou na inércia. São 3 caminhos. E o número 9 anos, na mediúnica, a gente sempre sabe que 10 anos é o número para sermos levados a sério. Uma equipe, um grupo, porque são 10 anos para ali se afinar. Claro que você vai sendo amparado, você estuda pra caramba, mas cada período tem uma força. E o 9, ele, pela numerologia, não entendo nada, mas o 9, até pelo formato dele, é o início de um outro ciclo. Claro, todo ano é o início de outro ciclo, mas o 9 tem a força do altruísmo, tem a força do recomeço. E então vamos lá, 9 anos. 9 anos, gente. A gente só tem que agradecer. E a gente falando sobre esse papel dessa quinta obra, uma das 5 obras, na verdade, desse Pentateuco, que traz o Espiritismo, ele tem como foco demonstrar, olha uma coisa, demonstrar a imortalidade da alma. A imortalidade da alma e a imortalidade da alma e a condição que esse espírito ele usufruirá no mundo espiritual. Quando a gente fala desses irmãos que estão desencarnando, sobretudo nessas duas nações, se a gente olhar, Jaqueline, simplesmente com os olhos de um descrente, a gente xinga a Deus, né? A gente só vê castigo, né? Só vê castigo. Não vê justiça divina. Justiça. Aí ele fala aqui da imortalidade da alma, do céu e inferno, Rose, Jaqueline. Muda tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jaqueline, dessa certeza que a doutrina espírita traz, de um ponto de vista racional, que a doutrina traz, a imortalidade da alma. Poste bem aí nesse microfone e fala com a gente aí. É a grande revelação, né? Existe um tabu. Durante muito tempo, a história criou um tabu com relação à reencarnação. Se falava em ressurreição sempre ligada ao Cristo, ao corpo do Cristo. E aí o Espiritismo, através dos espíritos superiores, vem e nos revela com muita didática, com muito cuidado, conduzida por um codificador muito, muito cuidadoso, muito melindroso, muito perfeccionista. Ele vai construindo esse caminho que ele não sabia o que daria. Ele começou, né? Mas ele, em toda a obra espírita escrita por Kardec, ele sempre fala em estudos sérios, pessoas sérias, reflexões que levam a conteúdos profundos. Nada dele é raso, né? E aí, então, ele traz essa máxima do Espiritismo, que é a imortalidade, né? Que é a doutrina do Cristo, e quando ele diz, meu reino não é desse mundo. Então, de onde, né? Que reino é esse? Que Jesus, de onde ele veio? E que ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, é uma jornada que não é de hoje para amanhã. Esse reino de preparar não é cheguei aqui, vivi dessa forma, morri, vou dormir, no dia que eu acordar eu vou para outro lugar. Então, é uma imortalidade que solicita de nós esse esforço próprio de crescimento, de desenvolvimento. E é um consolo saber que não tem game over, que não tem morte, que tem uma continuidade, né? E essa semana mesmo meu pai faleceu
desde 2018 e, pô, a gente nem sonhava nem nada. E aí ontem minha mãe me liga, né, assim, contando que sonhou com ele, que abraçou ele, abraçou, e ela não é espírita, ela não é médium, mas no sonho ela abraçou e conversou com ele, ele disse que estava indo para uma outra fase, precisava resolver uns probleminhas dele, mas que ele estava bem e que era para todas nós ficarmos bem. E ela foi chamando cada filho, venha fulano, venha abraçar seu pai, venha se despedir de seu pai. E foi muito lindo, foi muito lindo. E aí é consolador, né? É consolador a gente, como carne, se despedir de um ente querido ali no caixão, ao pessoal da Síria ver o seu ente querido sobre escombros, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente saber, ter a certeza de que ali é apenas o corpo que se desinvestiu do espírito, da alma, e que esse espírito segue, cada um dentro da sua jornada, né? Cada um dentro do seu campo, né? Em que viveu, também dá uma continuidade, mas que em todo o processo está Jesus, o amor dele, e operários agindo em nome dele incessantemente. Isso é consolador. E o lindo também é vermos que os vínculos não se perdem, não se partem. Né? Nas mediúnicas a gente vê reencontros, às vezes seculares. E ali as pessoas e os médiuns expressam, né? É muito linda a mediunidade, é linda. A mediunidade com Jesus é a coisa mais linda que tem. Quer dizer, tem tantas coisas lindas com Jesus, né? A mediunidade é uma delas. Mas nós podemos perceber a emoção através do médium, a raiva através do médium, a dor através do médium, mas a alegria do reencontro, ou também o susto ao se perceber imortal, é outra cena fantástica da gente ver, né? Aí, exatamente. Aí, é o que vocês estão falando, 18 horas e 53 minutos. Abraço aqui para Darcy Santana. Opa! Aê, Darcy! Grande abraço. Também um abraço aqui para Deli, Dona Anitta, que bom, o seu Júlio, e que bom que estão aí conosco. Exatamente. Rose, eu pedi para você focar aqui pelo seguinte, a gente vai falar sobre isso que Jaqueline traz, eu vou passar também para a Brandi e vocês falarem. A gente está falando dessa obra, O Céu e o Inferno, e a gente orienta a vocês que adquiram essa obra, O Céu e o Inferno. Sobretudo vocês que têm a curiosidade sobre esse momento que a gente fala de desencarnes coletivos. Olha o que é que fala aqui, Rose, para poder a gente complementar, sempre pautado nessa imortalidade que Jaqueline trouxe. Essa obra divide-se em duas partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Panteísmo, Deus como somatório de todos os seres e forças do universo, seria então um efeito e não a causa. E a segunda, o tópico, que é o que a gente fala aqui, eu quero que você comente, Rose, Brandina e Jaqueline, fiquem à vontade. Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Por isso que eu provoquei você ali, Jaqueline, para você falar como é a visão com e sem imortalidade, com e sem reencarnação. Numa você agride a Deus, no outro você começa a compreender Deus. Né? Eu queria que vocês comentassem, Brandina, Rose, fiquem à vontade aí. Vamos lá. Brandi que trabalha sempre em mediúnica e tem esse contato. Você falava ali, Brandina, sobre... né? Quando você fala ali, quando ela fala ali que quando você percebe os entes na continuidade da vida, né? É um fortalecimento ainda mais. O médium, ele vive nesses dois planos o tempo todo, né? Fique à vontade. Isso é uma realidade. Uma das primeiras vezes que eu e minha mãe, assim, né? Porque minha mãe, ela não era médium, mas ela não era médium ostensiva. E quando meu irmão, com 18 anos,
não tinha 18 anos ainda. Ele tentou se suicidar, né? A primeira foi o que se suicidou, por sinal, hoje ele estava fazendo aniversário. Aí minha mãe estava na mesa, ela estava assim na mesa, e ele passou, assim, passou e foi pro quarto. E ela ouviu nitidamente. Alguém disse assim, vá olhar o que seu filho está fazendo. Quando ela chegou lá, ele estava já com a corda e ia se suicidar. Então, tem fatos na vida da gente que não tem como a gente duvidar que é real. Eu sempre digo assim, eu digo, na mediúnica, porque tem médios que tá na mediúnica, né? E às vezes ele diz assim, eu não sei se sou eu, não sei se sou eu ou se é o espírito. Eu digo, eu não tenho por que mentir. Aquilo, o que a gente precisa aprender é diferenciar o que é meu. Você estava pensando nisso? Não, então não era seu, no momento. Então, na mediúnica, é uma prova inconstante da imortalidade da alma. Que a gente está ali, e até no dia a dia, como eu falei a semana passada, eu estava me preparando para trabalho no sábado, aquela voz bem nítida assim, você verdadeiramente quer fazer isso? Pô, se eu não estou falando com ninguém, não tem ninguém, tem alguém ali. Então, o tempo todo, nós estamos sendo assistidos por essa espiritualidade amiga. Agora, o que é que nos falta? Silêncio. Silêncio para ouvir. Porque na prece, a gente fala. No silêncio, a gente ouve. Então, quanto mais a gente se recolhe, que a gente pode ouvir, né? Esses amigos espirituais que estão o tempo todo falando com a gente. Mas eles vão falar do jeito que eu estou falando? Não, é uma mensagem. Uma simbologia. Uma simbologia. Sim. É algo que nos vem. Eu sempre fico atenta para isso, assim. Se eu não estou pensando, se eu não estou fazendo e vem a ideia... Pronto, uma prova, a semana passada. Eu estava lá em casa estudando, que eu estava estudando. Quando eu senti uma amiga minha, que tem um ano que faleceu. Aí eu parei, eu senti que ela chegou. E ela chegou agoniada, rápida. Aí eu parei, eu disse, é fulana. Aí ela fez aquela agonia toda, não disse nada, mas na mesma hora eu disse assim, eu disse alguma coisa com a Andréa, que é a filha que mora em 2 casas, né? Aí eu terminei ali, eu disse, não, vou lá. Só que não sei por que, alguma coisa. E a menina tinha dito que não ia ficar com o padrasto, que ia fazer uma cirurgia. E ninguém que... Tava aquela agonia que ninguém, quem vai, quem não vai. Aí pronto. Aí quando eu disse, vixe, aí eu levantei para ir e eu me atrasei um pouquinho. Quando eu cheguei na casa da filha dela, aí eu disse, cadê fulana aqui? Aí disse, acabou de viajar para Subaúma. Aí eu voltei, aí eu disse, olha minha amiga, eu entendi que ela veio para que eu fosse interferir, para que a menina viajou exatamente para não ir para o hospital, ficar com o marido dela. Né? Eu entendi tudo, veio logo tudo rápido. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí eu disse, olha amiga, só tem uma solução. Vamos orar. Vamos orar e ver qual é o plano de Deus. Porque a vontade de Deus... Aí eu comecei a conversar com ela. A vontade de Deus é soberana. Você lembra quando eu conversava com você? Aí eu fui. Ninguém pode fazer isso se não tiver uma certeza absoluta da imortalidade da alma. E quando não tem solução, orar. E orar. Né? Pronto. Resultado. Ficou, quando foi na segunda-feira, a menina disse que o coração falou mais alto. Olha, a menina foi para a cirurgia. Aí eu disse, sabe o que aconteceu? E sua mãe... Aí falei sobre a mãe e tudo. Ela, foi mesmo, minha tia, foi. Então, no dia a dia, tem fatos
da gente que não tem como a gente duvidar da imortalidade da alma. Minha irmã, ela, até hoje, ela não aceitou ainda. Por sinal, estou passando um processo difícil com ela, porque ela não aceita. Minha irmã, minha mãe está viva, ela está em algum lugar. Eu tenho certeza, eu sei disso. Então, falar da imortalidade é a gente ter a certeza de que ninguém morre, que somos espíritos imortais e que eles estão, sim, o tempo todo. Agora, é preciso que a gente aprenda a fazer silêncio, né? Orar, confiar e ouvir a voz do nosso amigo. Eu sempre peço, às vezes, assim, não, tia Joana, fale comigo. Eu sei que a senhora pode falar. Joana, né? Eu digo, a senhora, dizem, porque o católico diz, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, né? Que as imagens, né? Eu digo, eu sei que tem olhos e que vê, eu sei que tem boca que fala, eu sei que tem tudo. Então, eu acho que não tem como ser diferente. Pronto, um menininho essa semana lá no Instagram, porque às vezes é bom, o menino, ele tá com, acho que 4 anos, aí mostrando o videozinho, ele dizendo à mãe dele, minha mãe, aí tem, eu acho que ali deve ser algum médium, alguém de algum centro. Aí ele diz assim, minha mãe, eu já vivi outras vezes. Aí a mãe, ele disse já. Aí ele diz o que for. Aí ele diz, olha, meu ouvido dói, porque eu levei um tiro. Aí a mãe disse, você levou um tiro? Ele disse, eu vivi, olha, ele tem uns 4 anos, 3 a 4, ele fez, eu vivi em 1847. Ele tem clareza, né? Ele tem. Como a gente pode duvidar de um amor tão grande de Deus por nós? Então, vamos lembrar que, já que está ali com os tomos do ESD, e dentro dos tomos do ESD, o tomo 1, nós vamos ter a metodologia, da formatação da doutrina espírita. E aí eu queria até já que você pegasse no tomo 1 essa parte da metodologia que vai falar dos princípios do mundo material e o princípio do mundo espiritual. A ciência, ela vai estudar os elementos do mundo material. E Kardec não era um cientista profissional, mas ele tinha as características de um cientista. E ele vai estudar os elementos do mundo espiritual. E é claro que enquanto a ciência não se abrir para esses outros princípios, não vai compreender. E vamos ver aí o que diz aí na metodologia. Você está com o tomo 1? Você me convidou para falar sobre o ESD, não foi? Foi. E aí eu vi também um post seu, que amanhã também a FEB faz um seminário sobre o ESD. De 9 às 12. Isso, sobre o ESD. E aí eu fui pegar, eu digo, deixa eu ver o que é que eu tenho do ESD. Eu tenho todos, todos os tomos. Aí vocês estão fazendo 9 anos, eu estou fazendo 11. Porque meu tomo aqui, meu ESD, é de 2012. Então, 11 anos eu estou completando. Verdade. E como foi que você resolveu estudar o ESD? Pois é, aí exatamente, a gente vai pela dor, pelo amor, e eu fui pela dor, tomar um passe, comprei um livro, e o livro, eu me encantei com o livro, o teor da moral do livro trazia, né? Eu digo, não, onde eu encontrei esse livro, eu vou encontrar um Cristo vivo e eu vou compreender, vou ter respostas para as perguntas que eu ainda não tive respondidas. E aí fui e cheguei lá, alguém me deu passe, fez a leitura e disse, olha, tem um estudo aqui, está acontecendo um estudo, está começando uma turma e tal, se você quiser um estudo, de quê? Sobre o quê? E era o ESD. ESD é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita.
E então, eu entrei no estudo, Sistematizado. no estudo sistematizado, e fui ficando, né? Fui ficando. Porque quando a gente vai ler a obra de Kardec, então se você for começar uma obra, são obras profundas, obras que precisa que você tenha uma flexibilidade muito grande para largar uma bagagem que é às vezes inflexível, para que você possa se abrir para um novo, para outras realidades. E aquilo ali, você lê um livro, lê 2, lê 3, às vezes não lhe dá certos esclarecimentos. Então, eu acho que a doutrina espírita faz esse apanhado, né? Porque o ESD, esse estudo sistematizado, ele é todo pautado na obra de Kardec e no Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Então, ele reúne, na verdade, ele diz que é um trabalho, é a aquisição de conhecimento doutrinário e deve seguir o método indicado pelo próprio codificador. Mas é um estudo, né? Um estudo do conhecimento espírita, e que ele vai do conceito mais simples e mais universal, que é Deus, né? Mais simples, né? O conceito de Deus não é simples, mas do centro, Deus, né? E a partir daí você vai descortinando uma compreensão dentro dessa ótica de imortalidade, de amor, de perdão, né? Então, é uma transformação. E isso tudo pautado dentro dessa codificação, desses 5 livros que Kardec nos deixa como legado. E a gente depois vai aprofundando para as revistas espíritas e para outros livros, e a gente vai amadurecendo. Um legado bem grande. E vai se transformando, né? Eu me lembro assim, que quando eu comecei, eu digo, poxa, o